Nessa aula, então, a gente começa a mostrar para vocês análise e classificação das cadeias carbônicas. Lembra que tudo que a gente viu antes, eu mostrei que era para chegar aqui, os tipos de fórmula. Então, nota que aqui, ó, uma observação antes de continuar, eu coloquei aqui, na nossa arte, as cadeias sem a preocupação de colocar os hidrogênios, lembra que é tudo ligação simples, tá? Para completar as 4 valências do carbono. Porque aqui o que interessa é você observar os tipos de cadeias que você pode ter e, através da análise dessas cadeias, você poder classificar. Então, repara que no primeiro caso, elas podem ser abertas ou fechadas. Abertas ou acíclicas, cuidado com esse nome, o A quer dizer negação, não, cíclica fechada, abertas ou não fechadas. E também as fechadas ou cíclicas, tanto faz, são palavras sinônimas. Repare, eu vou começar por aqui, que quando eu dei exemplo de cadeia fechada, eu estou observando figuras geométricas. Então você vai observar como cadeia fechada, tá? Há compostos que apresentam o seu núcleo, que é a parte fechada, um triângulo, um quadrado, um pentágono e um hexágono. São os 4 tipos que nos interessam. Existem outras cadeias fechadas com mais de 6 átomos de carbono? Sim. Mas para o nosso estudo, a gente vai se ligar principalmente em triângulo, quadrado, pentágono e hexágono. Então, o que me interessa? Se a cadeia fechada ela apresenta, forma figuras geométricas, é evidente que as cadeias abertas não vão formar essas figuras geométricas. É só olhar para cá. Lembrando que as ligaçõezinhas vermelhas são ligações entre carbonos ou carbono ligado a outro qualquer elemento. Tranquilo? Lembrando também, mais uma vez, que eu não botei, mas basta você colocar hidrogênios na sua cabeça, sem mexer aqui na nossa arte, para saber que cada carbono desse tem que ter 4 ligações. O segundo tipo de classificação e análise é em relação à cadeia. Cuidado que eu estou analisando uma cadeia saturada e insaturada. E aí eu vou abrir um parênteses para lembrar que quando a gente analisou os carbonos, lembra? Primário, secundário, terciário e quaternário. Depois, carbono saturado e insaturado. Então, quando a gente analisou o carbono, ele é saturado quando ele apresenta somente ligações simples, do tipo sigma. O carbono é insaturado quando ele apresenta o carbono, pelo menos uma ligação π, numa dupla ou tripla ligação. Cuidado que aqui eu não estou analisando um único carbono, eu estou analisando toda a cadeia. Quando eu falo que essa cadeia é fechada, eu estou analisando tudo isso. Quando eu falo que essa cadeia é aberta, eu estou analisando tudo isso. Eu não estou especificando um único átomo de carbono. Então, quando eu venho para cá e digo que essas cadeias, que são exemplos de cadeias saturadas, é verdadeiro? É. Por que elas são saturadas? Se esse carinha aqui é uma dupla ligação, apresenta uma ligação π. Porque entre carbonos só existem ligações do tipo sigma. De novo, quando você analisa uma cadeia, a gente só vai analisar qualquer coisa que vier entre átomos de carbono. Repara que a ligação π, já que eu tenho uma dupla, uma é sigma, outra é π, ou tanto faz, está entre carbono e oxigênio. Então, isso aqui não interfere na classificação da cadeia como saturada, porque entre carbonos eu só tenho ligações simples ou do tipo sigma. Aqui, ó, sigma, 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 porque aqui eu não vou nem analisar
carbono e nitrogênio, pô. Eu só analiso o que tiver entre átomos de carbono. Essa e essa. Aqui não e aqui também não, porque é carbono oxigênio, e aqui tanto essa quanto essa é carbono nitrogênio. Viu que show, gente boa? Por isso que a definição ela não existe. A definição quem tem que fazer é você, através da tua observação. Já quando a gente dá exemplos de cadeias insaturadas, agora sim, nota que entre carbonos eu tenho pelo menos uma ligação π. Aqui eu tenho duas, π sigma π. Lembra? A primeira é π e a última é π. Aqui eu tenho uma, π sigma, ou sigma π. E agora, essas ligações π estão aonde? Entre carbonos. Então, essa cadeia é insaturada. Essa cadeia é insaturada. Essa cadeia é saturada. Agora, se o cara pedir a classificação desse carbono, ele sim é insaturado. Mas a cadeia não tem nada a ver com ele. A cadeia é saturada porque entre carbonos só tem ligações do tipo sigma, simples. A cadeia toda, é insaturada, porque entre carbonos tem ligação do tipo π, tanto uma quanto outra. Então, toda a cadeia é insaturada. Viram que show? Então, na próxima aula, daqui a pouco, a gente volta ainda dando continuidade à classificação de cadeia. Valeu, gente boa, grande abraço.